A doutrina de Maria Imaculada foi criada em 1854 com base em que texto das Escrituras? Não subestimem os protestantes, há um ataque velado nessa pergunta. Não é uma doutrina, e sim uma verdade de fé. Sabe de nada, inocente. Pense fora da caixa, seu filho de Lutero. Inimigos da Santa Igreja, como estão os hereges, filhos de Lutero e descendência da serpente no dia de hoje, hein? Como vocês viram, vou me propor a responder o diácono João Vitor Mariano justamente sobre a doutrina católica romana a qual eu mais me aprofundei, que é a Imaculada Conceição de Maria. Percebam que ele diz que isso não é uma doutrina, isso é uma verdade de fé. E ao longo do vídeo, porque ele gravou um shorts de 1 minuto, né? Ele cita alguns pais da igreja e até Tomás de Aquino para fundamentar a crença dele, né? Dizer que isso não é uma invenção, certo? Inclusive ele cita a Bíblia Sagrada. Mas nós vamos ter um probleminha aqui com as alegações dele, certo? Nós vamos provar por A mais B que todos os que ele citou não criam na Imaculada Conceição, e inclusive há pessoas que afirmam que a Imaculada Conceição não pode ser extraída das Escrituras. E eu vou usar a Enciclopédia Católica, inclusive, como uma das minhas fontes, ok? Então isso aqui é uma resposta respeitosa ao diácono João Vitor Mariano, onde eu vou refutar ponto por ponto todas as alegações dele acerca da Imaculada Conceição de Maria, certo? Vamos lá, vamos começar, que esse vídeo promete, meus amigos. Vamos nessa. Vamos começar com o que ele falou aqui. De fé. E a igreja só promulga uma verdade de fé quando os ataques heréticos se tornam insuportáveis. Ele colocou 1854 aqui para dizer que a igreja católica inventou isso de forma tardia. Mas quando nós olhamos para a patrística, nós vamos ver que os cristãos, os primeiros cristãos, nunca tiveram problema com a Imaculada Conceição de Maria. Isso é totalmente falso, diácono. Totalmente falso. Por que que é totalmente falso? Você disse que a Imaculada Conceição não é uma invenção. Porém, existem duas pessoas que discordam veementemente de você. A primeira é um patriarca ortodoxo e a outra é um santo da sua própria igreja, certo? Vamos ver aqui o que é que dizem essas pessoas a respeito da sua alegação, ok? O patriarca Bartolomeu I de Constantinopla diz: a Igreja Católica entendeu que precisava instituir um novo dogma para a cristandade cerca de 1800 anos após o aparecimento do cristianismo, porque havia aceitado um entendimento equivocado para nós, ortodoxos, de acordo com o qual o pecado original transmitiria uma mácula moral ou uma responsabilidade legal aos descendentes de Adão, ao invés do entendimento, reconhecido como correto pela fé ortodoxa, de que o pecado transmitiu como herança a corrupção causada pela separação da humanidade da graça incriada de Deus, que a fez viver na carne. Ora, se o homem moldado à imagem de Deus, com a possibilidade e o destino de lhe ser semelhante, escolher livremente amá-lo e obedecer os seus mandamentos, poderá, até mesmo depois da queda de Adão e Eva, se assim o quiser, tornar-se seu amigo. Então Deus o santificará, assim como santificou muitos dos seus progenitores antes de Cristo, mesmo que a plena realização do resgate da corrupção, isto é, a sua salvação, tenha sido atingida depois da encarnação de Cristo e através dele. Consequentemente, de acordo com a fé ortodoxa, Maria, a Mãe Santíssima de Deus, não foi concebida isenta da mancha do pecado original, mas por amar a Deus acima de todas as coisas e obedecer os seus mandamentos, foi santificada por Deus através de Jesus Cristo, que encarnou a partir dela. Ela obedeceu
Cristo como um de seus fiéis e dirigiu-se a ele com a confiança de uma mãe. A sua santidade e pureza não foram prejudicadas pela corrupção, a qual recebeu através do pecado original, como todo o homem, precisamente porque ela renasceu em Cristo, como todos os santos e foi santificada acima de todos eles. Portanto, nós, da Igreja Ortodoxa, honramos a Santíssima Mãe de Deus acima de todos os santos, embora não aceitemos o novo dogma de sua Imaculada Conceição. A não aceitação deste dogma não diminui de forma alguma o nosso amor e veneração pela Mãe Santíssima de Deus. Aqui foi uma entrevista ao Patriarca Bartolomeu I de Constantinopla em dezembro de 2004. Então vejam, segundo a Igreja Ortodoxa, esse é um dogma novo, é uma doutrina nova. Só que os católicos romanos eles podem usar como desculpa que os ortodoxos são cismáticos. Por isso que eu disse, diácono, que eu ia trazer um patriarca ortodoxo e eu ia trazer um santo da sua igreja. E eu imagino que você fique se perguntando qual é, né? Pois muito bem, vou trazer ele agora. São Bernardo de Claraval, o maior mariano do século XII, diz o seguinte, ó diácono. Estou com medo agora, vendo que alguns de vocês desejaram mudar a condição de assuntos importantes, introduzindo um novo festival desconhecido para a igreja, não aprovado pela razão, injustificado pela tradição antiga. Somos realmente mais instruídos e piedosos que nossos pais? Você dirá, é preciso glorificar a Mãe de Deus o máximo possível? Isso é verdade, mas a glorificação dada à Rainha do Céu exige discernimento. Esta Virgem real não precisa de falsas glorificações, possuindo como ela possui verdadeiras coroas de glória e sinais de dignidade. Preste atenção, diácono. Olha o que São Bernardo está dizendo aqui, que isso era algo desconhecido para a igreja. Se era desconhecido para a igreja, como é que você abre a sua boca para dizer que cristãos dos primeiros séculos não tinham problema com a Imaculada Conceição de Maria? Abrindo um parênteses aqui, só para você ter uma ideia de que você não está sendo honesto com o que você está dizendo, São Vicente de Lérins, em Comunitório 24, ele indaga quem antes de Celestino, discípulo monstruoso de Pelágio, havia aberto exceção quanto ao contágio, à contaminação universal do pecado de Adão. Então veja que nós estamos falando de um santo do quarto século. Ninguém até aquele presente momento havia aberto exceção ao pecado de Adão, ou seja, à pecaminosidade universal, senão pelagiano. Então como é que você diz que os cristãos não haviam tido problemas com a Imaculada Conceição de Maria? E o maior mariano do século XII diz que isso é desconhecido para a igreja. A própria igreja romana desconhecia a Imaculada Conceição pelo visto. Embora Bernardo de Claraval dissesse que se submeteria a Roma a respeito da Imaculada Conceição, ele deixa claro que isso era desconhecido para a igreja. Você está querendo me dizer então que o maior mariano do século XII, santo canonizado pela sua igreja, ele está mentindo? Vamos continuar. Glorifique a pureza de sua carne e a santidade de sua vida. Maravilhe-se com a abundância dos presentes desta Virgem. Venere seu Filho Divino. Exalte aquela que concebeu sem conhecer a concupiscência e deu à luz sem conhecer a dor. Mas o que é preciso ainda acrescentar a essas dignidades? As pessoas dizem que é preciso reverenciar a concepção que precedeu o parto glorioso, pois se a concepção não tivesse precedido o parto, também não teria sido glorioso. Mas o que alguém diria se, pela mesma razão, exigisse o mesmo tipo de veneração do pai e da mãe de Santa Maria? Pode-se igualmente exigir o mesmo para os avós e bisavós até o infinito. Além disso, como não pode haver pecado no lugar onde houve concupiscência? Ainda mais não se diga que a Santa Virgem foi concebida pelo Espírito Santo e não pelo homem. Eu digo decisivamente que o Espírito Santo desceu sobre ela, mas não que ele veio com ela. Eu digo que a Virgem Maria não poderia ser santificada antes de sua concepção, na medida em que ela não existia. Se ainda mais não pode ser santificada no momento de sua concepção por causa do pecado
pecado, que é inseparável da concepção, então resta acreditar que ela foi santificada depois de ter sido concebida no ventre de sua mãe. Essa santificação, se aniquila o pecado, torna santo o nascimento dela, mas não a concepção dela. Ninguém tem o direito de ser concebido em santidade. Somente o Senhor Cristo foi concebido pelo Espírito Santo. Ele é o único santo de sua própria concepção, excluindo. É para todos os descendentes de Adão que se deve referir o que um deles diz de si mesmo, tanto por um sentimento de humildade, quanto por reconhecer a verdade. Eis que fui concebido em iniquidades. Como alguém pode exigir que essa concepção seja santa, quando não era obra do Espírito Santo, sem mencionar que veio da concupiscência? A Santa Virgem, é claro, rejeita a glória que, evidentemente, glorifica o pecado. Ela não pode, de forma alguma, justificar uma novidade inventada, apesar dos ensinamentos da Igreja, uma novidade que é mãe da imprudência, a irmã da incredulidade, contra os cânones de Lyon. Veja, ele está dizendo que Maria foi concebida em pecado e afirmar o contrário é uma novidade. Ele está chamando a Imaculada Conceição de novidade. Não é à toa, diácono, que Santo Alberto Magno, ele diz o seguinte: declaramos que a bem-aventurada Virgem não foi santificada antes de receber a vida. Afirmar o contrário é uma heresia, condenada pelo Beato Bernardo e por todos os doutores de Paris. Se ele está dizendo que isso era condenado por Bernardo de Claraval, significa que o maior mariano do século XII não só desconhecia, como era contra a Imaculada Conceição de Maria. Então como é que você está dizendo que os cristãos, os primeiros cristãos, não tinham problema com isso, se ainda no século XII, o maior mariano do século XII vai dizer que isso era desconhecido pela Igreja? Então você tem um problema sério para resolver aqui. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, São Jerônimo, Santo Efrem, São Gregório Magno, que diz que é inefável e santa concepção imaculada de Maria. Então quer dizer que você está me dizendo que esses homens defendiam a Imaculada Conceição, não é? Tá bom. Pois você está preparado para um choque de realidade? Você começou com Agostinho, né? Você tem certeza que Agostinho defendia a Imaculada Conceição? Eu acho que você não viu meus vídeos, né? Então tudo bem. Para não perder muito tempo, eu vou pegar os vídeos aqui, vou trazer os recortes dele falando contra a Imaculada Conceição de Maria e depois você diz o que achou, ok? Vamos trazer aqui os recortes dos vídeos. Vamos agora com ele, Santo Agostinho de Hipona, maior voz da antiguidade e, como disse na live, repito, Agostinho de Hipona foi o maior detrator da Imaculada Conceição nos primeiros séculos. Por quê? Porque em seus vários escritos ele faz questão de enfatizar em várias ocasiões que não existe outro ser sem pecado que não Deus e não existe outro homem sem pecado além de Cristo. O que ele defendia, juntamente com seu mestre Ambrósio de Milão, é que Maria não tinha cometido algum pecado pessoal. Apesar de que quando nós vamos olhar na Catena Áurea de São Lucas, né, nós vamos ver Agostinho falando que a Maria sentiu dúvida, né? É normal você encontrar inconsistências nos escritos dos pais da igreja. Porém, quando se trata de não ter nenhum pecado, Agostinho é enfático em dizer que somente Deus e Cristo não têm pecado. E nós vamos ver isso nas citações que eu vou trazer logo a seguir. Vamos lá. Uma citação que os católicos adoram usar para dizer que Agostinho acreditava que Maria nasceu sem pecado é essa daqui, ó. Devemos excluir a Santa Virgem a respeito da qual não gostaria de levantar qualquer questão quando o assunto é pecados, em honra ao Senhor, porque dele sabemos qual a abundância de graça para vencer o pecado em cada detalhe foi conferido a ela que teve o mérito de conceber e suportar aquele que, sem dúvida, não tinha pecado. Ok, mas onde é que ele está falando que ela nasceu sem pecado nessa citação aqui? Nós vamos descobrir com Agostinho que ele crê em qualquer coisa, menos que Maria tinha realmente ausência de pecado na sua vida. E estamos falando não do pecado pessoal, mas do pecado original. A ênfase na Imaculada Conceição é o pecado original não estar presente na vida de Maria.
E Agostinho não cria nisso. Vamos ver, fala por fala, o que ele tem a dizer. Sendo este o caso, desde o momento quando por um só homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, e assim passou para todos os homens até o final desta geração carnal e destruição do mundo, das crianças que eles geram e são geradas, atentem bem, nunca existiu, nem existirá um ser humano que, colocado nessa vida, pode-se dizer que não tenha nenhum pecado, com exceção do único mediador que nos reconciliou ao nosso Criador através do perdão dos pecados. Ou seja, Agostinho está dizendo aqui que não existiu nem no passado, nem vai existir no futuro alguém que não tenha nenhum pecado. Isso deveria ser mais do que suficiente para dizer que Agostinho não cria na Imaculada Conceição, porque ele está dizendo que nunca existiu ninguém sem pecados, com exceção de Cristo. Mas tem mais, vamos continuar. E de fato ele foi sacrificado por nossos pecados, o único entre os homens que não tinha pecados, assim como naqueles primeiros tempos era procurado entre os rebanhos para prefigurar o Imaculado que havia de vir curar as nossas ofensas. Ou seja, Agostinho está dizendo aqui que Cristo era o único entre todos os seres humanos que não tinha pecado. Como é que dá para acreditar que ele crê na Imaculada Conceição com uma declaração dessas? Ele diz assim, no seu sermão 151, eis de onde o pecado original é derivado, eis de onde ninguém nasce sem pecado, eis porque o Senhor não quis assim ser concebido, a quem uma virgem concebeu, ele o rompeu, aquele que veio sem ele, ele o rompeu, aquele que não veio dele, aqui eu abro parênteses, é o pecado original. Cristo não veio a esse mundo por meios ordinários, ou seja, por meio da concepção carnal da união de homem e mulher. Ele veio pelo Espírito Santo, que foi gerado no ventre da Virgem Maria, e por isso ele nasceu sem pecado. E ele está dizendo que ninguém nasce sem pecado. E se ele diz ninguém, ele não está abrindo exceção a Maria, porque o que ele está falando é de pecado pessoal, e nós vamos ver logo a seguir. Ele diz: Cristo é totalmente sem pecado. Ele não herdou o pecado original, nem cometeu nenhum pessoal. Veio por outros canais que não o prazer da concupiscência carnal, visto que o abraço conjugal não existia na sua concepção. Do corpo da Virgem não tirou a ferida, abro parênteses, o pecado, mas o remédio. Ele não pegou algo que deveria curar, mas algo com o qual curá-lo. Estou me referindo ao pecado. Somente ele, então, existiu sem pecado. Mais claro que isso, impossível. Mas vamos continuar. Essa citação aqui foi a que eu usei na live sobre o matrimônio e a concupiscência, livro 1:27. Esta é a concupiscência carnal, que embora não seja mais considerada pecado no regenerado, em nenhum caso acontece à natureza, exceto pelo pecado. É a filha do pecado, por assim dizer, e sempre que dá consentimento para a prática de atos vergonhosos, torna-se também a mãe de muitos pecados. Ora, por esta concupiscência, tudo que nasce por nascimento natural está sujeito ao pecado original, a menos que renasça naquele que a Virgem concebeu sem esta concupiscência. Portanto, quando ele concedeu nascer na carne, somente ele nasceu sem pecado. Qual parte do somente ele vocês não entendem, católicos romanos? Se Agostinho está dizendo que é somente ele, acabou. Vocês ainda vão ter a cara de pau de dizer que Agostinho defende a Imaculada Conceição? Me poupem. Lembra que eu citei contra Juliano? Eis aqui algumas coisas que ele fala nessa obra. A natureza do homem Cristo não era diferente da nossa natureza, mas era diferente da nossa culpa, pois ele nasceu homem sem culpa, o que ninguém na humanidade era. Se ele está dizendo que ninguém era sem culpa, exceto Cristo, ele está automaticamente incluindo Maria naqueles que têm pecado. Isso é interpretação de texto básica. Vamos para a próxima.
Olha o que é que ele diz. Todos nascidos carnalmente, da carne são nascidos sujeitos a esse laço, para serem libertos da dívida disso pelo sangue daquele que nasceu na carne e da carne de fato, ainda que não carnalmente, mas espiritualmente. Porque ele foi nascido do Espírito Santo e da Virgem Maria. Do Espírito Santo, que nele não há carne pecaminosa. Da Virgem Maria, que a semelhança da carne pecaminosa está nele. Por esse motivo, ele não caiu sujeito a esse laço, mas libertou seus súditos dele. Ou seja, Cristo libertou a todos do pecado. E por que ele fala isso? A próxima citação elucida. Olha o que ele diz, ó. O que resta se não sustentar que, exceto sua carne, toda outra carne humana é carne pecaminosa. Vemos, além disso, que a concupiscência pela qual Cristo não quis ser concebido produziu a propagação do mal na raça humana, pois, embora o corpo de Maria tenha sido derivado, não transmitiu a concupiscência ao corpo de Jesus. Daí não concebeu. Se ele está dizendo que Maria tinha concupiscência. Além disso, quem quer que negue que a razão pela qual se diz que o corpo de Cristo é a semelhança da carne pecaminosa é que todas as outras carnes dos homens são carne pecaminosa. E, portanto, compara a carne de Cristo com a carne de outros homens para afirmar que são de igual pureza é um herege detestável. Ou seja, Agostinho está dizendo que quem compara a carne de Cristo com qualquer outro ser humano é herege. Cristo assumiu desta mulher, Maria, entre colchetes, a enfermidade da mortalidade e antes do pecado, esta enfermidade não existia na carne do primeiro homem. Cristo assumiu que sua carne poderia ser o que a carne do primeiro homem, no primeiro, não tinha sido, a semelhança da carne pecaminosa. Ele está dizendo aqui que Maria tem pecado. E por fim, essa aqui, tem muitas outras, mas eu vou botar essa aqui e logo em seguida os comentários de alguns estudiosos sobre Agostinho, incluindo católicos, né? E aí nós vamos entender por que é que Agostinho é o maior detrator da Imaculada Conceição. Vamos ver o que é que Agostinho fala nessa fala aqui, que para mim é para fechar a tampa do caixão. Eis o que ele diz. Não é que nossa linguagem venha das palavras, mas essas palavras existem graças à linguagem. Você diz de alguém, eu conheci o rosto dele, referindo-se a um membro de seu corpo. E você também diz, reconheci a mão de uma pessoa ausente, não a mão do corpo, mas a escrita da mão do corpo. É assim que devemos entender o pecado do Senhor, uma vez que ele foi feito de pecado por ter assumido a carne do pecado, a mesma questão que pelo pecado mereceu a morte. Em uma palavra, Maria, uma filha de Adão, morreu por causa do pecado. Adão morreu por causa do pecado e a carne do Senhor, vinda de Maria, morreu para destruir o pecado. Essa é para fechar a tampa do caixão. Agora nós vamos ver o que é que dizem alguns estudiosos comentando sobre a opinião de Santo Agostinho. Vamos lá. J. N. Kelly. Agostinho negou a possibilidade para todos os outros homens, os próprios santos teriam sido os primeiros a admitir sua pecaminosidade, mas concordou que Maria era a única exceção. Ela, no entanto, havia se mantido sem pecado, não devido ao esforço de sua própria vontade, mas como resultado de uma graça que recebera tendo em vista a encarnação. Por outro lado, ele não sustentou, como às vezes se tem alegado, que Maria tivesse nascido isenta de toda e qualquer mácula do pecado original, a doutrina posterior da concepção imaculada. Juliano de Eclano defendeu isso como argumento decisivo em seu violento ataque a todo o conceito de pecado original, mas a refutação de Agostinho foi que Maria tinha de fato nascido sujeita ao pecado original, tal qual todos os outros seres humanos, mas que foi libertada dos seus efeitos pela graça do renascimento. Giovanni Mig, é claro que Agostinho não fala do pecado original, mas dos pecados atuais. A questão discutida é se Maria viveu sem pecado, não se foi concebida sem pecado. A mesma alusão feita à graça especial que teve para vencer o pecado parece implicar que houve nela uma luta vitoriosa. Noutros passos, Agostinho ensina explicitamente que Maria recebeu a vida física de peccati propagine, por essa razão foi sujeita à morte.
É isso que Agostinho quis dizer quando diz que Maria morreu por causa do pecado. O católico Luiz Gambeiro escreve o seguinte, ó: sem dúvida ele exclui qualquer pecado pessoal de Maria. É possível supor que Agostinho também pretende excluir o pecado original? Para nós parece mais seguro adotar a posição contrária, que é defendida por muitos especialistas e parece estar mais de acordo com os numerosos textos agostinianos. E o também católico Peter Stravinskas admite: Agostinho acreditava que Maria estava no domínio do pecado original. E para concluir por hora, vamos ver o que é que disse Dom Estevão Bittencourt na edição 505 de julho de 2004 da Pergunte e Responderemos. Dom Estevão Bittencourt, já falecido, disse o seguinte: passemos à época do pelagianismo, século V. Este afirmava a capacidade natural do ser humano para praticar o bem sem necessitar da graça de Deus. Foi então que Pelágio escreveu a Santo Agostinho: a piedade impõe que reconheçamos Maria sem pecado. O santo doutor aceitou a observação. Quando se trata de pecado, Maria está fora de cogitação. Todavia, entendia isto de modo diverso do pelagianismo. Maria não teve pecado por graça de Deus, não por santidade da natureza humana como tal. Santo Agostinho não podia chegar à noção de Imaculada Conceição, porque julgava que o pecado dos primeiros pais se transmitia pela semente vital do homem, além do que a universalidade da redenção lhe o impedia. Diante disto, o pelagiano Juliano de Eclano lhe objetava que Agostinho entregava Maria ao diabo. O santo bispo de Hipona insurgiu-se contra esta acusação, mas de maneira insuficiente ao dizer: não entregamos Maria ao diabo em virtude do seu nascimento, pois este é redimido pela graça do renascer. Opus imperfectum adversus Juliano. E logo mais eu vou dar prosseguimento ao que mais diz Agostinho a respeito dessa ideia de não ter ninguém ser pecado fora Deus. Assim, pois, aquele em quem todos são vivificados, além de se oferecer como exemplo de justiça aos que o imitam, dá também aos que nele creem a graça oculta de seu espírito, que ele secretamente infunde até nas crianças. Assim também ele, Adão, em quem todos morrem, além de ser um exemplo para a imitação daqueles que voluntariamente transgridem o mandamento do Senhor, depravou também em sua própria pessoa todos os que vêm de sua estirpe pela corrupção oculta de sua própria concupiscência carnal. É inteiramente por essa razão, e não por outra razão, que o apóstolo diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim passou a todos os homens, em que todos pecaram. Do mérito do perdão dos pecados, 1:10. Ele, portanto, sozinho, tendo se feito homem, mas continuando a ser Deus, nunca teve pecado, nem assumiu uma carne de pecado, embora nascido de uma carne materna de pecado. Ele está dizendo que Maria tinha o pecado nela. Pois o que ele então tomou da carne, ele limpou para tomá-lo, ou limpou ao tomá-lo. Sua mãe virgem, portanto, cuja concepção não foi de acordo com a lei da carne pecaminosa, em outras palavras, não pela excitação da concupiscência carnal, mas que mereceu por sua fé a semente sagrada, fosse moldada dentro dela, ele formou para escolhê-la e escolheu para dela se formar, quanto mais necessário então é que a carne pecaminosa seja batizada para escapar do julgamento, quando a carne que não foi contaminada pelo pecado foi batizada para dar um exemplo de imitação. Veja, ele está dizendo que Maria foi limpa para que Cristo pudesse habitar dentro dela como um feto, como o verbo divino. Na epístola 190 ao Pitato, no capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, ó: o principal apoio da fé cristã é este: por meio de um homem veio a morte, e por meio de um homem a ressurreição dos mortos. Assim como todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo, e também por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, em quem todos pecaram. E ainda, o julgamento de um levou à condenação, o perdão de muitos crimes levou à justificação da vida, e também pelo crime de uma condenação passou a todos os homens.
E pela justificação de um, a justificação da vida passou a todos os homens. Existem outros testemunhos semelhantes que declaram que ninguém nasce de Adão senão que esteja preso pelo pecado da condenação e do delito, e que ninguém é libertado exceto por renascer por meio de Cristo. E, para fechar por hora a sessão de Santo Agostinho, eu peço que você preste bem atenção nessa fala dele aqui, diácono. Observe. Nos seus sermões recentemente descobertos, vai dizer o seguinte, ó. Ele é o único pontífice, o único sacerdote que foi prefigurado nos sacerdotes de Deus de antigamente. E é por isso que eles costumavam procurar um sacerdote sem mácula corporal, porque somente ele viveu sem a mácula do pecado, mesmo em seu corpo mortal. Perceba, diácono, que Santo Agostinho ele enfatiza mais uma vez que Cristo foi o único que viveu sem pecado no seu corpo. Ele não abre exceção para ninguém. Inclusive, se você tiver visto a primeira parte, eu enfatizo os autores católicos que deixam claro que Agostinho acreditava que Maria estava no domínio do pecado original. Agora vamos para São Jerônimo, que você também citou. São Jerônimo, famoso tradutor da Vulgata Latina. Habilidade médica, artesanato e assim por diante são encontrados em muitas pessoas, mas estar sempre sem pecado é uma característica somente do poder divino. Portanto, ou me dê um exemplo daqueles que estiveram sempre sem pecados, ou se você não consegue encontrar alguém, confesse sua incapacidade e deixe de lado o estilo jocoso e não zombe dos ouvidos dos outros, como se esses fossem de vocês. Pois quem irá admitir que um homem é capaz de fazer o que nenhum homem foi capaz de fazer? Contra os pelagianos. Ou seja, Jerônimo está dizendo que nenhum homem foi capaz de estar inteiramente sem pecados. Cadê Maria aqui? Mas calma que tem mais. Você não diria tanto, pois você não é louco o suficiente para lutar abertamente contra Deus, mas este é o seu significado, em outras palavras, quando você dá ao homem um atributo de Deus e faz com que o homem fique sem pecado como o próprio Deus. O que mais diz o pai da igreja? Embora você não diga isso com tantas palavras, por mais relutante que seja em admitir o fato, ele segue por sequência natural de sua proposição, pois se um homem pode estar sem pecado, e é claro que os apóstolos não estavam sem pecado, um homem pode ser superior aos apóstolos, para não falar dos patriarcas e profetas cuja justiça sob a lei não era perfeita, como diz o apóstolo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs como propiciador. Ou seja, segundo o próprio Jerônimo, nem os apóstolos eram sem pecado, e dizer que você está sem pecado é você dizer que você é superior aos apóstolos. Aí eu me recordo do que disse Inácio de Antioquia. Não vos dou ordem como Pedro ou Paulo. Eles são apóstolos, eu sou um condenado. Então, dizer que não tem pecado é como se você dissesse eu sou superior aos próprios apóstolos de Cristo porque sou mais santo do que eles. E ele prossegue dizendo, não nos é dito que o homem pode ser sem pecado, que é o seu ponto de vista, mas que Deus, se ele escolher, pode manter um homem livre do pecado e, a partir da sua misericórdia, guardá-lo para que ele possa ser sem defeito. E eu digo que todas as coisas são possíveis com Deus, mas que tudo que um homem deseja não é possível a ele, especialmente um atributo que não pertence a nenhuma coisa criada. Ele está afirmando claramente aqui, nenhuma criatura é sem pecado. Mas calma que tem mais, porque a outra citação que eu atribuí à Epístola 121, na verdade é do livro 2, certo? Contra os pelagianos, e infelizmente não pode ser achado em nenhum site. Eu procurei no New Advent e não consegui achar, mas foi achado num livro e eu vou trazer aqui. Eis o que diz São Jerônimo no livro 2 do Tratado contra os Pelagianos. Eu admito que elas, inúmeras pessoas, são justas, mas completamente sem pecado eu não concordo, pois sem vício, em grego kaki, eu digo que o homem pode ser, mas sem pecado eu nego, pois isso pertence a Deus somente, e toda criatura está sujeita ao pecado e precisa da misericórdia de Deus. Agora vamos
para a Epístola 121 ao Gálatas, que essa é tão impactante quanto. Seguimos a autoridade das Escrituras de que nenhum homem é sem pecado, mas que Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para que ele possa ter misericórdia de todos, salvo ele somente, que não pecou, nem foi encontrado dolo em sua boca. Então, Jerônimo está dizendo claramente, somente Cristo não pecou, somente Deus não tem pecado. Eu quero aproveitar o ensejo, Diácono, e mostrar outras falas que eu não falei, porque isso é um recorte de um vídeo onde eu mostro as falas de São Jerônimo, mas teve outras falas dele que eu não mencionei, certo? Então eu vou aproveitar o ensejo para colocar essas falas aqui, que são inéditas, para que você compreenda que realmente Jerônimo não acreditava na Imaculada Conceição de Maria. São 3 falas adicionais que eu vou colocar aqui, e a primeira delas é a Epístola 133 a Ctesifon. Vamos ver o que é que São Jerônimo fala sobre essa ideia. Vamos lá. Não preciso repassar a vida dos santos, nem chamar a atenção para as pintas e manchas que marcam as peles mais claras. Muitos de nossos escritores, é verdade, imprudentemente seguem esse caminho. No entanto, algumas frases das escrituras irão dispor tanto sobre os hereges quanto sobre os filósofos. O que diz o vaso escolhido? Deus encerrou todos na descrença para que pudesse ter misericórdia de todos. E, em outro lugar, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Também o pregador, que é porta-voz da sabedoria divina, protesta livremente e diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. E, novamente, se o teu povo pecar contra ti, pois não há homem que não peque. E quem pode dizer, limpei o meu coração? E ninguém está limpo de mancha, nem mesmo que a sua vida na terra tenha durado apenas um dia. Davi insiste na mesma coisa quando diz, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E em outro salmo, diante de ti nenhum homem vivo será justificado. Esta última passagem eles tentam explicar longe de motivos de reverência, argumentando que o significado é que nenhum homem é perfeito em comparação com Deus. No entanto, a Escritura não diz, em comparação contigo nenhum homem vivo será justificado, mas diante de ti nenhum homem vivo será justificado. E quando isso é dito aos seus olhos, significa que aqueles que parecem santos aos homens, diante de Deus em seu pleno conhecimento, não são de forma alguma santos, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Mas se aos olhos de Deus, que vê todas as coisas, e a quem estão abertos os segredos do coração, nenhum homem é justo, então estes hereges, em vez de aumentar a dignidade do homem, claramente tiram o poder de Deus. Eu poderia reunir muitas outras passagens das Escrituras com o mesmo significado, mas se o fizesse, ultrapassaria os limites, que não direi em uma carta, mas de um volume. É um argumento comum entre o seu partido dizer que os mandamentos de Deus são possíveis ou impossíveis. Na medida em que são os primeiros, você admite que eles foram completamente impostos a nós. Mas na medida em que são estes últimos, você alega que a culpa não é atribuída a nós, que os recebemos, mas a Deus que impôs a nós. O quê? Deus me ordenou que fosse o que ele é, que não fizesse diferença entre mim e meu Criador, que fosse maior que o maior dos anjos, que tivesse um poder que nenhum anjo possui? A impecabilidade, veja bem, diácono, olha o que é que ele vai dizer. A impecabilidade se tornou uma característica de Cristo, que não cometeu pecado, nem foi encontrada fraude em sua boca. Mas se eu sou tão sem pecado quanto ele, como a impecabilidade ainda é sua marca distintiva? Pois se esta distinção existir, a sua teoria torna-se fatal para si mesma. Olha só, diácono, ele está dizendo que a impecabilidade, a ausência de pecado, é uma marca distintiva de Cristo. E se há alguém tão sem pecado quanto ele, significa dizer que eu sou igual a Cristo. Isso Jerônimo dizendo. Então, se a impecabilidade é uma marca distintiva de Cristo, é algo que o diferencia dos demais, é justo e verdadeiro dizer que ele não acreditava que Maria não tinha pecado. E isso é comprovado nas falas a seguir que eu vou trazer. Observe. Por exemplo, diácono, sobre o livro do profeta Jonas, o pai da igreja diz: os anciãos de Nínive
dão o exemplo que se refere aos jovens, pois ninguém está sem pecado, e se a sua vida durasse apenas um dia, os anos de sua vida ainda seriam contados, pois se as estrelas não são puras diante de Deus, quanto mais um verme ou podridão, e aqueles que são retidos pelo pecado de Adão, o grande ofensor. Olha Jerônimo dizendo de novo, ninguém está sem pecado. Mas se você não está convencido, talvez essa fala seguinte dele convença você. Na Epístola 21 a Damaso, no Tratado sobre o Filho Pródigo, lido no livro das Sentenças de Pedro Lombardo, Jerônimo diz: Deus é o único em quem o pecado não pode cair. O resto, uma vez que são de livre-arbítrio, podem ser dobrados em qualquer direção. Olha só ele dizendo, Deus é o único em quem o pecado não pode cair. Isso significa dizer que Jerônimo não acreditava na possibilidade, por mais remota que fosse, de que Maria pudesse ser sem pecado. A verdade sobre isso é tanta que o historiador protestante, Philip Scaff, ele vai falar o seguinte sobre São Jerônimo. Jerônimo ensinou a pecaminosidade universal sem qualquer exceção. Se não tinha exceção, acabou-se. Pelo que eu vi, você também citou o Papa Gregório Magno, não foi, Diácono? Bom, infelizmente você não foi verdadeiro nas suas palavras, certo? Você dizer que Gregório cria na Imaculada Conceição porque falava sobre a Santa Concepção, primeiro de que tudo, há uma diferença entre algo ser santo e ser imaculado, certo? E isso quem fala é João Cassiano, ok? Vou trazer as falas dele e depois eu vou trazer para você, direto do meu material de pesquisa, exatamente o que Gregório Magno pensa sobre essa ideia de ter alguém sem pecado fora Deus, certo? Porque, infelizmente, você faltou com a verdade, ok? Tô falando isso de forma respeitosa. Então vamos lá. Primeiro eu vou começar com João Cassiano, depois eu vou para as falas do Bispo de Roma. Sem enrolação, vamos ver o que diz o pai da igreja. Não podemos negar que muitos são santos e justos, mas há uma grande diferença entre um santo e um imaculado, pois uma coisa é que alguém deve ser santo, isto é, consagrado à adoração a Deus, outra, ser sem pecado, que pertence individualmente à majestade de nosso único Senhor Jesus Cristo, de quem o apóstolo pronuncia como algo principal e especial, aquele que não pecou, pois teria atribuído a ele como algo incomparável e divino, um louvor muito pobre e indigno de sua dignidade, se nós também pudéssemos passar a vida sem mancha de qualquer pecado. Novamente, o apóstolo aos Hebreus diz, não temos um sumo sacerdote que não pode ser tocado com o sentimento de nossas enfermidades, mas foi tentado, como nós, prosimilitudine, sem pecado. Se então pode haver aquela comunhão de nossa humildade terrena com aquele grande e divino sumo sacerdote, que nós também podemos ser tentados sem qualquer ofensa de pecado, porque o apóstolo olhou para isso como algo único e singular e separou seu mérito por tão grande separação do homem. Por este excepcional, então ele é distinguido de todos nós, que é certo que não fomos tentados sem pecado. Ele foi tentado sem pecado. Veja, ele está dizendo que não ter nenhum pecado é singular, privilégio de Cristo, viu? Mas ele diz mais, diácono. Olha o que é que João Cassiano vai dizer na mesma obra, no capítulo 12. Portanto, neste caso, aquele homem que nasceu da Virgem é separado por uma grande distância de todos nós, que somos produzidos pela mistura dos dois sexos. Enquanto todos nós carregamos em nossa carne não a semelhança, mas a realidade do pecado, ele assumiu não a realidade, mas a semelhança do pecado e a verdadeira carne, embora tenha sido claramente mencionado a respeito dele pelo profeta Isaías, que ele não cometeu pecado e não se encontrou engano em sua boca. Os fariseus foram enganados pela semelhança da carne pecaminosa, dizendo, eis um homem glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. E eles disseram ao homem que havia sido curado da cegueira, dê glória a Deus, pois sabemos que este homem é pecador. E disseram a Pilatos, se este homem não fosse pecador, não o teríamos entregado a ti.
Quem, portanto, ousar declarar que está sem pecado, reivindicará a igualdade com isso, que é singular, apenas e exclusivo a ele, cometendo crime de blasfêmia e orgulho, pois assim alguém poderá dizer que tem a semelhança da carne do pecado e não a verdade do pecado. Você percebe, diácono, o que João Cassiano está dizendo? Alguém afirmar que está sem pecado é blasfêmia. A pergunta que eu te faço é, esse cara era protestante? Não era. Aliás, muito semelhantemente, o Papa João IV afirmou na História Eclesiástica de Beda que é loucura blasfema afirmar que o homem pode ser sem pecado, o que ninguém pode ser, senão o único mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, né? E isso é um Papa que está falando, de forma muito similar a João Cassiano. Agora, nós vamos às falas do Papa Gregório Magno que eu prometi a você, ok? Vamos nessa. Como você pode notar, diácono, esse aqui é o meu material de refutação ao dogma da Imaculada Conceição, certo? Eu vou acionar agora a ferramenta de busca, ok? E vou digitar aqui, ok? Gregório Magno. Okay? Vamos buscar. Primeiro eu quero ler para você o que diz M.A. Sanderson Robbins, ok? Sobre essa ideia de Gregório Magno a crer na Imaculada Conceição. Ele vai dizer na sua obra, certo? Na página 351, ele vai dizer o seguinte: Leão, Gelásio, Gregório Magno e Inocêncio III, entre os papas da Igreja Antiga, nunca ouviram falar disso. Alguns dos pais não foram escrupulosos em imputar tal pecado real e original à bem-aventurada Virgem. Isso está na obra A Evidência Inteira contra o Clamor da Igreja Romana, é a página 351. Eu estou falando isso numa tradução livre porque o título está em inglês, certo? Agora vamos às falas do Papa Gregório Magno, vamos ver o que é que ele fala. Eu vou pular direto para a seção dos papas, porque eu agrupei todos que negam a Imaculada Conceição. Eu só não consegui encontrar a fala de Inocêncio I, certo? Embora ele considerasse, né, o pelagianismo, que nega o pecado original, uma heresia, certo? Mas todo o resto eu consegui achar. E agora nós vamos para as falas de Gregório Magno. Vamos ver o que é que ele diz aqui, ó. Vamos começar pelas epístolas seletas. No livro 7, epístola 30, ele vai dizer: além disso, visto que nenhum homem neste mundo está sem pecado, e o que mais é pecar se não fugir de Deus, digo com confiança que minha filha também tem alguns pecados, certo? Ele vai dizer também mais, olha, no volume 13 das epístolas selecionadas, no livro 12, epístola 1. E que coisa seria se negligenciássemos para a salvação da alma o que cuidamos cuidadosamente em assuntos de interesse terreno? E assim, visto que, segundo as palavras do apóstolo João, ninguém está sem pecado, lembremo-nos das seduções do pensamento, da incontingência da língua, das transgressões, e deixe-nos, embora possamos, com grandes batidas, eliminar as manchas de nossas iniquidades, para que o nosso justo e amoroso Redentor não execute vingança de acordo com os nossos merecimentos, mas de acordo com sua misericórdia, seja inclinado a perdoar. Ele continua dizendo, diácono, olha, mas aqui, ó, sobre a moral do livro de Jó, 18:52. Mas para que ninguém se exalte pelas virtudes que recebeu, agora é dito pelo homem santo: o topázio da Etiópia não o igualará. Como se ele dissesse, em palavras simples, nenhum dos santos, com muitas virtudes que ele possa ser preenchido, ainda como sendo retirado desta escuridão do mundo, pode se igualar a ele, a respeito de quem está escrito: aquele santo que nascerá de ti será chamado de Filho de Deus. Porque nós, embora tenhamos sido santificados, ainda assim não nascemos santos, porque pela mera constituição de uma natureza corruptível somos amarrados e presos, para que digamos com o profeta: eis que fui formado em maldade, e em pecado me concebeu minha mãe. Mas só ele é verdadeiramente nascido santo, o qual, para que ele pudesse obter o melhor dessa mesma constituição de natureza corruptível, não foi concebido pela combinação de conjunção carnal. Ele diz, olha isso aqui, diácono, homilha sobre o profeta Ezequiel, homilha 8 da Patrologia Migni,
página 843. Somente em nosso Senhor e Redentor o Pai se agradou, porque somente nele ele não encontrou culpa. Então como é que você está dizendo que ele defende a Imaculada Conceição? Mas não terminou, tem mais. Ele diz mais, diácono, olha só. Sobre o livro da moral de Jó 9,38. Pois o Redentor da humanidade, que foi feito mediador entre Deus e o homem, por meio da carne, porque somente ele apareceu justo entre os homens, e ainda embora sem pecado, não obstante foi levado ao castigo do pecado, ambos convenceram o homem para que ele não pecasse e resistisse a Deus, para que ele não ferisse. Deu exemplos de inocência, que tomou sobre si o castigo devido à maldade. Na Epístola a Secundino, livro 9, carta 52, Patrologia de Migne vai dizer: porque todo homem morre em Adão, se ele não é mantido pelos laços do pecado original, mas porque a raça humana decaiu no primeiro pai, como na raiz. Ela derivou a aridez nos ramos, e todo homem nasce com o pecado, de onde o primeiro homem não quis permanecer sem pecado. Aí, diácono, para concluir a minha parte sobre Gregório Magno, vamos ver o que é que ele fala comentando sobre Jó 14,4 e Jó 25,4, né? Porque Jó 14,4 vocês gostam muito de usar para defender a Imaculada Conceição, o que por si só já é anacronismo. Mas vamos ver o que é que Gregório Magno diz sobre essa passagem. Vamos lá. Aquele que é o único limpo em si mesmo pode purificar a coisa impura, pois o homem que vive em uma carne corruptível tem as impurezas da tentação enraizadas nele, visto que ele as derivou desde o seu nascimento, pois sua própria concepção, por causa da gratificação da carne, ou a gratificação carnal, é impureza. Por isso diz o salmista: eis que fui formado em impiedade, e em pecado me concebeu minha mãe. Portanto, é por isso que ele é muitas vezes tentado, mesmo contra a sua vontade. É por isso que ele está sujeito às impurezas da imaginação, embora lute contra elas pela razão, porque, sendo concebido na impureza, enquanto segue a pureza, ele se esforça para manter o melhor daquilo que é. Mas quem dominou os movimentos da tentação secreta e venceu a impureza de pensamento, nunca deve atribuir pureza a si mesmo, pois ninguém pode purificar a coisa concebida de semente impura, exceto apenas aquele que é limpo em si mesmo. Que aquele, então, que já atingiu em mente o lugar de pureza, olhe para o caminho de sua concepção, pelo qual ele veio, e daí se satisfaça que em seu próprio poder ele não tem pureza de vida. O começo de cuja existência foi feita em impureza, mas o significado aqui pode ser que o abençoado Jó, em relação à encarnação do Redentor, viu que apenas aquele homem no mundo não foi concebido de semente impura, que veio ao mundo do ventre da virgem, que ele não teve nada derivado de concepção impura, pois ele não procedeu do homem e da mulher, mas do Espírito Santo e da Virgem Maria. Só então ele se provou verdadeiramente limpo em sua carne, que era incapaz de ser afetado pela gratificação da carne, visto que não foi pela gratificação da carne que ele veio para cá. Eu vou pular aqui a fala de Santo Anselmo de Canterbury, porque o que interessa aqui é Gregório Magno. Aí ele vai dizer o seguinte, sobre Jó 25,4. Este versículo é dito acima pelo abençoado Jó e agora é repetido na repreensão a ele, já que todo homem justo é justo pela iluminação de Deus, não por comparação com Deus, pois a justiça do homem, quando comparada com o Criador, é injustiça. Embora o homem tenha se mantido firme em seu próprio estado de criação, a criatura nunca poderia ser igualada ao Criador. Para qual criatura, entretanto, até cargas mais pesadas de deficiência também acumulou pecado, que a serpente por conspiração trouxe e a mulher, provando ser frágil, recomendou. Portanto, visto que o homem nasce pela ação da mulher sujeita ao pecado, a fragilidade da primeira culpa é herdada na prole, porque o ramo da raça humana foi apodrecido na raiz, ele não resiste ao verde de sua criação.
Pode um homem ser justificado sendo comparado com Deus? Ou pode ser achado limpo o que é nascido de mulher? Como se fosse expresso em termos claros. Não deixe o homem nutrir orgulho contra seu Criador. Deixe-o refletir de onde veio para cá e entender o que ele é. Mas observe, há aqueles que, quando pelo dom do Espírito eles são curados contra a fragilidade de sua carne, são feitos para se erguer, brilhar em virtudes, sim, brilhar nas maravilhas e sinais milagrosos também, mas não há homem que possa passar pela vida livre do pecado enquanto carrega sobre si carne de corrupção. Então, se você ainda acreditava que Gregório Magno pode ser usado como defensor da Imaculada Conceição, reveja seus conceitos. Porque, infelizmente, essa afirmação é falsa. Você está vendo aqui o que é que Gregório Magno, bispo de Roma, está dizendo. Que não há homem, vou repetir a última frase, não há homem que possa passar pela vida livre do pecado enquanto carrega sobre si a carne de corrupção. Fora que ele atribui singularidade a Cristo quanto à ausência de pecado. Ok? Dito isso, nós vamos ao último que você falou, que foi São Tomás de Aquino. Sobre Tomás, o diácono, eu não vou enrolar muito, certo? Eu vou trazer logo as falas que ele afirma que sim, Maria contraiu o pecado original, que somente Cristo não tem pecado, certo? E vou dizer logo a opinião de estudiosos sobre isso, padres estudiosos, sobre a visão de Tomás de Aquino. Porque tem apologistas católicos que gostam de dizer que ele mudou de ideia e no final das contas terminou afirmando a Imaculada Conceição. Mas tem uma coisa que eles não entendem, que na era da informação, diácono, ninguém é enganado. Você só é enganado se você quiser. Você pode conseguir qualquer coisa com um clique de um botão ou toque na tela do celular. Ok? E eu pesquisei bastante, ok? E eu posso lhe dizer, Tomás de Aquino não era defensor da Imaculada Conceição. Primeiro eu vou trazer as falas dele e em seguida o posicionamento, né, a opinião dos estudiosos sobre a visão de São Tomás, ok? Sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos nessa. Textos que os apologistas católicos não costumam dizer são esses, olha, diácono. A Santíssima Virgem foi santificada no ventre do pecado original quanto à mancha pessoal, mas ela não foi libertada da culpa a qual toda a natureza está sujeita, de modo a entrar no paraíso de outra maneira que não pelo sacrifício de Cristo. O mesmo deve ser dito dos santos pais que viveram antes de Cristo. Um ressalte aqui que eu quero fazer é que Tomás de Aquino, ele era dominicano, e como dominicano, era distintivo dessa ordem opor-se à Imaculada Conceição de Maria. Tanto que 20 anos depois do Concílio de Trento, os dominicanos ainda continuavam se opondo à Imaculada Conceição, dizendo que nem as Escrituras nem os padres da Igreja abriam exceção quanto ao contágio universal em Adão, certo? Mas agora vamos a mais falas do doutor Angélico sobre essa ideia de Maria ser sem pecado completamente. Vamos lá. Sobre a saudação angélica é dito, porque sabemos que a ela foi concedida a graça de superar todo tipo de pecado, por ele a quem a ela mereceu conceber e dar à luz, e ele certamente era totalmente sem pecado. Cristo excedeu a Santíssima Virgem no fato de que ele foi concebido e nascido sem o pecado original, mas a Santíssima Virgem foi concebida no pecado original, mas não nasceu nele. Ok? Agora vamos ver o que é que ele diz mais sobre essa ideia de outro sem culpa além de Cristo. No comentário aos Gálatas ele diz, pois somente e exclusivamente ele é aquele que não está sob a maldição da culpa, apesar do fato de que ele se dignou a ser feito maldição por nós. Por isso se diz, estou só até passar, e novamente, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Achei um homem entre mil, ou seja, Cristo que estava sem pecado, uma mulher entre todos eles não encontrei, que seria totalmente imune a todo pecado, pelo menos original ou venial. Vejam, Tomás está dizendo aqui, diácono, que Deus encontrou um homem, a saber, Cristo, mas uma mulher, ou seja, o momento para dizer que Maria não tinha pecado algum era agora, mas ele não disse. E ele, olha só o que ele fala aqui no começo. Somente e exclusivamente ele é aquele que não está sob a maldição da culpa. Exclusivamente ele. Isso aqui deveria ser o suficiente para pôr por terra essa ideia de que Tomás mudou de ideia no fim da vida e que ele se tornou defensor da Imaculada Conceição, certo? Mas eu vou trazer primeiro, certo? Mais uma fala dele e depois a gente vai entender o que diziam os estudiosos
padres e até tomistas sobre isso, certo? Vamos entender. No comentário dele aos Romanos 3, ele vai dizer o seguinte, sobre a pecaminosidade universal. Em primeiro lugar, portanto, ele diz, foi afirmado que a justiça de Deus está em todos e acima de todos os que creem em Cristo, pois neste assunto não há distinção entre judeu e gentio. Em Cristo Jesus não há gentio nem grego, ou seja, um judeu que tenha alguma distinção, como se o judeu não precisasse ser feito justo por Deus, como faz o gentio, pois todos pecaram, como foi demonstrado acima. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas e por isso precisamos da glória de Deus, ou seja, da justificação que redunda para a glória de Deus. Além disso, o homem não deve atribuir esta glória a si mesmo, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Dê glória a Deus. Consequentemente, porque todos pecaram e não podem ser justificados por si mesmos, eles precisam de alguma outra coisa para torná-los justos. Esta causa ele indica quando continua sendo justificado. Primeiro, ele mostra que tal justificação existe sem a lei, ou seja, que não vem das obras da lei quando diz ser justificado gratuitamente. Ou seja, sem o mérito de obras anteriores. Vocês foram vendidos por nada e sereis resgatados sem dinheiro. E ele continua. E isto é por sua graça, a saber, a de Deus, a quem a glória é devida por esta razão. Pela graça de Deus, sou o que sou. Em segundo lugar, ele mostra qual é a causa da justificação. Primeiro, ele revela a própria causa quando diz por meio da redenção. Pois, como é afirmado em João, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Desta escravidão, um homem é redimido se fizer satisfação pelo pecado. Por exemplo, se um homem deve a um rei uma multa por alguma ação culposa, aquele que pagou a multa teria o redimido da dívida. Ora, essa dívida envolvia toda a raça humana que foi contagiada pelo pecado do primeiro pai. Portanto, nenhuma outra pessoa poderia satisfazer o pecado de toda a raça humana, exceto Cristo somente, que era imune a todo o pecado. Daí ele acrescenta que está em Cristo Jesus, como se dissesse, em nenhum outro poderia haver redenção, pois não com coisas perecíveis como prata e ouro. Então perceba, diácono, é por isso que Tomás ele vai dizer que Cristo é o Redentor universal, porque somente ele é imune a todo pecado, ele está dando exclusividade a Cristo. Né? Embora muitos tentem dizer que Tomás de Aquino não estava negando a Imaculada Conceição, o próprio Carlos Nogueira afirma que Tomás negou, né? Que é um dos maiores tomistas e o maior tomista do país, segundo alguns, né? Mas há outros estudiosos, certo, diácono, que afirmam a mesma coisa. Eles afirmam que Tomás negou a Imaculada Conceição porque ele dava exclusividade a Cristo no que se trata de não ter pecado. Porque, como você viu, ele disse na Suma Teológica que Maria foi purificada do pecado original contra a mancha pessoal, mas a culpa do pecado permanecia. Agora, vamos ver o que é que dizem os estudiosos sobre isso, para nós enterrarmos essa questão de vez. O mariólogo Juniper Carroll vai dizer o seguinte: São Tomás de Aquino tratou a questão da Imaculada Conceição apenas incidentalmente, como cognata à sua consideração da impecabilidade de Cristo. Ele seguiu o ensinamento de São Bernardo e assim talvez se possa afirmar que sua relutância em admitir a imunidade de pecado de Maria desde o primeiro momento de sua concepção foi devida ao fracasso das escolas em desenvolver uma noção precisa do momento de concepção e animação. Alguns expoentes de São Tomás têm se esforçado para estabelecer que o doutor Angélico defendeu virtualmente a Imaculada Conceição e certamente a teria ensinado se a concepção tivesse sido tratada completamente por ele, mas a maioria dos estudiosos de São Tomás está bastante preparada para admitir que o doutor Angélico simplesmente negou a libertação de Maria do pecado original. Veja, isso aqui é um mariólogo que está falando. Não sou eu, não é um protestante que está falando, certo? Embora eu vá trazer a palavra de Philip Scaff, né? Que é um protestante sobre isso, mas eu comecei logo com um católico para depois ninguém dizer que a gente está usando de falácia. Mas eu sei que vão usar de ad hominem de acusar a gente de apelo à autoridade. Mas eu não dou a mínima para isso. A gente está aqui para informar, não convencer. De admitir ou não é com os apologistas católicos, ok? Vamos prosseguir.
O já citado Philippe Scaff diz: São Tomás ensinou que Maria foi concebida à semelhança da carne pecaminosa, da maneira comum, secundo carnis concupiscentia ex commictione maris, e foi santificada no ventre após a infusão da alma, que é chamada de concepção passiva, pois, caso contrário, ela não precisaria da redenção de Cristo e, portanto, ele não seria o Redentor, o Salvador de todos os homens, né? Em outra parte, ele diz: os escolásticos concordaram que ela estava isenta de qualquer transgressão real. Eles se separaram sobre a questão de saber se ela foi concebida sem pecado e, portanto, imaculada desde o instante da concepção, ou se ela também estava maculada com o pecado original, do qual, no entanto, ela foi liberta enquanto ainda estava no ventre de sua mãe. A última opinião foi adotada por Anselmo, Hugo de São Vítor, Alberto Magno, Tomás de Aquino e até Boaventura. Então veja, essa ideia de acreditar que Maria ela realmente não tinha nenhum pecado, quanto os escolásticos, deles serem defensores de uma imaculabilidade plena de Maria, de jeito nenhum, certo? Ah, mas é um protestante. Tudo bem, não tem problema. Tem mais aqui por vir. Eu comecei com católicos, tem o protestante, agora vejam o que é que dizem os outros estudiosos que não são protestantes sobre isso. Dom Estevão Bittencourt, edição 505 de julho de 2004, Pergunte e Responderemos diz: no século XIII, Santo Alberto Magno e São Tomás de Aquino negaram a Imaculada Conceição porque não viam como conciliar com a universalidade da redenção. Admitiam, porém, que Maria tinha sido purificada do pecado no seio materno logo após a infusão da alma no embrião. Já está dizendo aqui, eles negaram a Imaculada Conceição. Mas pensa que ele é o único a dizer isso, fora de Juniper Carroll? Calma, tem mais. O padre Simon Francis Gaine vai dizer o seguinte: no caso de Maria, a doutrina da Imaculada Conceição está dizendo que, embora concebida pelo poder humano da maneira comum, diferentemente de Jesus, Maria também não compartilha dessa perda. Ela também não herda o pecado original, mas é preenchida com a graça desde o primeiro momento de sua existência. Enquanto Duns Scotus foi um grande defensor da Imaculada Conceição na virada do século XIV, seu antigo confrade dominicano Tomás de Aquino não foi. Olha um padre dizendo aqui que ele não foi defensor da Imaculada Conceição. Mas calma, eu vou trazer mais, diácono, eu vou trazer mais. O católico e polonês Bogusław Kocianiewicz vai dizer o seguinte: o aspecto fundamental na elucidação da questão da concepção de Maria é a própria concepção de Cristo. Aquino delineia que somente a concepção de Cristo foi imaculada, dado que ele foi concebido pelo Espírito Santo e pela Virgem Maria. Cristo se destaca como o único humano a entrar no mundo desprovido do pecado original, demonstrando assim sua incomparável singularidade e santidade absoluta. Cristo superou a Santíssima Virgem ao ser concebido e nascido sem pecado original. Enquanto a Santíssima Virgem foi concebida em pecado original, ela não nasceu nele. Como a santidade absoluta de Cristo exigia que o corpo assumido no momento da encarnação fosse imaculado, Maria teve que fornecer um corpo livre do pecado original, santo e imaculado. É por esta razão que a Santíssima Virgem foi purificada, não preservada de toda a mancha do pecado original, como afirma Aquino. O pecado é original, do qual ela foi purificada no ventre, ou mortal ou venial, do qual ela estava inteiramente livre. Portanto, de acordo com o doutor Angélico, Maria foi concebida em pecado original e posteriormente purificada dele, enquanto ainda estava no ventre de sua mãe. Sua posição sobre este assunto é inequívoca. Somente Cristo foi concebido livre da mancha do pecado original, enquanto sua mãe foi purificada dele. Este ponto de vista, conforme apresentado no comentário sobre a Ave Maria, foi elaborado nas obras teológicas do doutor Angélico, sem desvio da posição comumente aceita de outros teólogos. A Santíssima Virgem foi concebida em pecado original, do qual ela foi libertada no ventre da sua mãe. Olha, mais um católico dizendo que ele negou a Imaculada Conceição. Mas eu ainda tenho mais gente para trazer aqui. Calma que eu não acabei. O católico Natan Turovsky, embora ele não esteja
sem segundas intenções, que eu sei qual é a intenção dele dizer isso aqui, ele vai dizer o seguinte: o que torna isso especialmente frustrante é que há questões teológicas nas quais Aquino estava simplesmente errado e seus interlocutores franciscanos simplesmente certos. Nem um pouco tendencioso, né? Mas tudo bem, o que interessa é isso aqui, ó. A Imaculada Conceição é o exemplo mais famoso. Aquino e seguindo a ordem dominicana se opuseram à ideia, enquanto os franciscanos, conhecidos por sua devoção às 7 alegrias de Maria, avançaram. Este era um assunto legítimo de debate teológico na época e os argumentos de Aquino simplesmente não prevaleceram. Então não é algo sobre o qual ele pode ser acusado de heterodoxia, mas esse exemplo é mais que suficiente para refutar a ideia de que devemos nos submeter a ele literalmente em todos os assuntos sobre os quais ele se manifesta. Tá, que ele foi bem tendencioso no que ele está falando aqui. Porém, o que interessa é, ele está admitindo que Tomás se opôs à Imaculada Conceição. Isso é o católico que está falando, não sou eu. Mas se você pensa que acabou, acabou não. O padre Joseph Paul, no seu Tratado de Mariologia, ele vai dizer o seguinte, ó, nas páginas 67 a 70, o doutor Angélico em nenhum lugar expressamente ensina a Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, no sentido em que desde então foi definida como um artigo de fé. É verdade que ele diz com Santo Anselmo, a pureza é constituída por um recuo da impureza, e portanto é possível encontrar alguma criatura mais pura do que todas as outras, ou seja, uma não contaminada por qualquer mancha de pecado. Tal era a pureza da bem-aventurada Virgem, que estava imune ao pecado original e atual, mas sob Deus, na medida em que havia nela a potencialidade do pecado. Mas a imunidade do pecado original que São Tomás atribui a Nossa Senhora não é sinônimo de Imaculada Conceição, como pode ser visto na terceira parte da famosa Suma Teológica, questão 27, artigos 2, objeção 2. Consequentemente, não é justo acusar o doutor Angélico de incoerência, porque em numerosas outras passagens onde trata a questão ex-professo, nega a doutrina da Imaculada Conceição. Olha, ele está dizendo, ele nega. Ele não sustentou que Deus não poderia criar uma criatura perfeitamente imaculada. Suas objeções são baseadas principalmente no caráter privilegiado do Redentor e na necessidade absoluta da redenção para todos os seres humanos, sem exceção. A seguinte passagem da Suma Teológica, que seu autor consistentemente aderiu ao seu mostra que seu autor consistentemente aderiu ao seu ponto de vista até o momento de sua morte. Ele então cita a Suma Teológica, artigo 2, parte 3, pergunta 27, que eu vou citar na íntegra aqui. Veja, ele está dizendo claramente que ele negou a Imaculada Conceição. Isso aqui ele fez um tratado de Mariologia a respeito. Vamos ver o que é que disse Tomás. A citação que o padre Joseph Paul diz é o seguinte: respondemos que a santificação da bem-aventurada Virgem não pôde entender-se antes de receber a vida. Se a bem-aventurada Virgem houvesse sido santificada de qualquer modo antes de receber a vida, nunca teria incorrido na mancha do pecado original e, portanto, não teria necessitado da salvação, que é por Cristo, de quem se diz, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas é inconveniente que Cristo não seja o salvador de todos os homens, como se diz, né? 1 Timóteo 4,10. Logo segue-se que se a santificação da bem-aventurada Virgem nunca houvesse sido contagiada pelo pecado original, isso derrocaria a dignidade de Cristo como Salvador universal, pois a maior pureza seria a da bem-aventurada Virgem. Olha Tomás de Aquino dizendo que Maria seria mais pura do que o próprio Cristo, se ela fosse santificada antes de receber a vida. E é com base nessa frase da Suma Teológica que o padre Joseph Paul afirma abertamente que Tomás negou a Imaculada Conceição e não a ensinou em lugar nenhum. Não está dizendo, inclusive, que ele mudou de ideia, porque tem gente que diz, né, que ele mudou de ideia. Até Garrigou Lagrange, né, vai dizer que ele foi hesitante sobre isso, mas Joseph Paul está sendo bem categórico aqui em dizer que Tomás não só negou a Imaculada Conceição, como sustentou a sucessão maculista até o dia da morte dele. Isso aqui, no que está falando, não é um leigo, isso aqui que está falando é um estudioso católico. Agora, aceitar ou não, fica a critério de vocês. E, para concluir essa questão de Tomás, eu vou trazer aqui, certo, a posição de um tomista, e não é qualquer tomista. Aí o diácono e os espectadores desse vídeo podem estar se perguntando, tá, e que tomista é esse, Thiago? Vamos lá, vou dizer agora quem ele é. Esse homem na foto é Jean-Pierre Torel, tem 97 anos, membro da aclamada Comissão Leonina, que é responsável pela tradução dos textos críticos de Tomás de Aquino, e ele é chamado apóstolo do tomismo contemporâneo. Ele escreveu uma obra chamada São Tomás, a Pessoa e Sua Obra, e no volume 1, na página 262, ele diz:
A entrada, ingressos do Filho de Deus neste mundo. Esta é a ocasião para falar de sua mãe, a Virgem Maria, de sua santificação no útero. Como sabemos, Tomás não aceitou a Imaculada Conceição, sua virgindade, de seu casamento com José, um verdadeiro casamento, da anunciação pelo anjo, etc. Às vezes se fala aqui da Mariologia de Tomás, de forma bastante imprópria, sem dúvida, mas é verdade que, apesar dos dados fisiológicos completamente desatualizados, pode-se lucrar com várias intuições impressionantes. Maria dando, em nome de toda a humanidade, seu consentimento para a vinda do Salvador, loco totius humanae naturae. Na realidade, estamos sempre lidando com cristologia, e tudo é visto em relação ao nascimento de Jesus e às várias circunstâncias que estavam conectadas a ele. Então veja, um tomista da Comissão Leonina, ele diz que Tomás não aceitou a Imaculada Conceição. Mas ainda existem apologistas insistindo na ideia de que Tomás era um defensor da Imaculada Conceição, omitindo esses fatos. Então, diácono, se você ainda está insistindo em usar Tomás de Aquino como defensor do dogma da Imaculada Conceição de Maria, eu sugiro fortemente que você tente outra abordagem, porque Tomás de Aquino não poderá ser usado para essa finalidade. Dito isso, vamos ver o que é que você falou por fim no vídeo, e eu vou dar a minha resposta e os meus últimos pareceres sobre isso, ok? Vamos nessa. Mas vamos para a Bíblia. Lucas 1:28. Caire Maria, que haritomene okiruzene metassu. Alegra-te Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Os especialistas em grego vão dizer que haritomene significa plenitude da graça com estado permanente. Como Jesus poderia ser gerado no ventre de uma pecadora? Fica aí a pergunta para o senhor protestante. Pega ele, Nossa Senhora. Bem, diante de tudo que eu apresentei, a sua pergunta foi respondida sobre como é que Jesus poderia nascer de um ventre de uma pecadora. Mas, já que você falou, certo? Eu vou citar aqui Santo Anselmo de Canterbury, que ele tem um recadinho para você. Ele disse em Cur Deus Homo o seguinte: acho que mostramos com clareza suficiente como foi que Deus tirou um homem sem pecado de uma substância pecaminosa. Olha ele te contrariando aí, ó diácono. Mas eu não negaria de forma alguma que não há outra explicação além dessa que demos, pois Deus certamente pode fazer o que a razão humana não pode compreender. Mas como isso parece adequado e como em busca de outros argumentos devemos nos envolver em questões como a do pecado original e como foi transmitido por nossos primeiros pais a toda a humanidade, exceto este homem de quem estamos falando, Cristo no caso, né? E visto que também devemos ser levados a várias outras questões, cada um exigindo sua própria consideração separada, vamos ficar satisfeitos com este relato do assunto e prosseguir para concluir nosso trabalho pretendido. Veja, ele está dizendo que Cristo, sem pecado, foi tirado de uma substância pecaminosa. E ele basicamente está dizendo que, se Deus quiser, ele pode tirar o puro do impuro, assim como afirmou Leão Magno. Você quer as palavras de Leão Magno? Eu vou trazer Leão Magno aqui para você. E, portanto, na ruína geral de toda a raça humana, só havia um remédio no segredo do plano divino que poderia socorrer o caído, e esse foi um dos filhos de Adão, que deveria ter nascido livre e inocente do pecado original, prevalecendo sobre o resto, tanto por seu exemplo e méritos, ainda mais porque isso não foi permitido pela geração natural, e porque não poderia haver descendência alguma sem defeito, da qual a Escritura diz: quem pode fazer uma coisa pura ser gerada de uma semente impura? Jó 14,4. Não é somente tu que és capaz. Então veja, Leão Magno está dizendo que, se Deus quiser, ele pode tirar o puro do impuro. Logo, quando nossos opositores dizem que Deus não poderia tirar o puro do impuro, porque Jesus seria afetado pelo pecado, isso, além de ser totalmente sem sentido, é blasfêmia, certo? Eles estão limitando o poder de Deus, não nós. Porque Tertuliano, no seu tratado sobre a alma, no capítulo 41, ele diz: pois somente Deus é sem pecado, e o único homem sem pecado é Cristo, já que ele também é Deus. Ponto. Quanto a Lucas 1:28, Dom Estevam Bittencourt vai dizer o seguinte: você disse que estava na Bíblia, né? Antes do mais, observamos que não existe na Sagrada Escritura algum texto que fale explicitamente da Imaculada Conceição de Maria. Apesar disto, a Igreja encontrou no âmago das verdades reveladas os fundamentos de tal doutrina. A Enciclopédia Católica, ela vai dizer outra coisa para você, viu, o diácono?
A saudação do anjo Gabriel, Haire Keharitomene, ave cheia de graça, em Lucas 1,28, indica uma abundância única de graça, um estado de alma sobrenatural e divino, que encontra sua explicação apenas na Imaculada Conceição de Maria. Mas o termo Keharitomene, cheia de graça, serve apenas como ilustração, não como prova do dogma. Mas não acabou, certo? O dicionário de grego que eu consultei da última vez, refutando o padre José Eduardo, diz o seguinte: sobre o verbo caritô, que é usado em keharitomene, o dicionário de grego e inglês do Novo Testamento e outras literaturas cristãs antigas vai dizer: é causar, ser recipiente de um benefício, favorecer imensamente, abençoar, porque cheio de graça, diácono, tem um termo que é usado na Bíblia, que é pleres haritos, que está em João 1,14. A prova disso é tanta que você vê Gregório Taumaturgo no século III e Romano Melodista no século V se referindo a Maria como altamente favorecida ou agraciada. Totalmente oposto do que disse Jerônimo quando ele foi traduzir a Vulgata. E o próprio Jerônimo, ele se refere a Maria como agraciada, certo? Aí você pode estar pensando, mas Orígenes, ele era do terceiro século e ele traduziu Keharitomene como cheia de graça. Só tem um problema com essa argumentação. Além dele estar completamente errado, ele na sua homilia 8, na sua homilia 12 e na sua homilia 17 sobre Lucas, certo? No caso, a homilia 8 é sobre Levítico, ele vai dizer que só não existe ninguém sem pecado, certo? Não existe nenhum homem sem pecado no mundo e que Maria tinha pecado. Isso é inclusive afirmado pela Enciclopédia Católica, que ele cria que pelos pecados de Maria, Cristo também morreu. Ele cria que Maria tinha pecado. Então, mesmo que ele esteja errado sobre a questão do termo Keharitomene, ele também afirma que Maria tinha pecados e, portanto, Cristo morreu pelos pecados dela. Ele não cria na Imaculada Conceição, ok? Dito isso, essa é a minha resposta que eu tenho para dar ao diácono João Vitor Mariano. Perfeito? Então, seus hereges, filhos de Lutero, agradeço por terem acompanhado até aqui essa verdadeira maratona de refutação ao diácono, ok? Espero que vocês tenham sido edificados mais uma vez, que Deus possa abençoar a todos, gloriosa e poderosamente em nome de Jesus. E só quem é herege, filho de Lutero, curta, se inscreva, compartilhe e vamos espalhar a verdade do Evangelho, a verdade da fé que uma vez foi entregue aos santos. Até uma próxima, valeu, que Deus abençoe a todos. Tchau.